Boa tarde, vamos começar a nossa live de hoje sobre Estado para quem? Opa! Eu vou segurar aqui o celular para escrever o título da live de hoje. Políticas públicas para mulheres na Amazônia. Esperar a professora Luana entrar para a gente começar a nossa conversa de hoje. Acho que agora vai ficar. Eita, pau. Pronto, acho que agora ficou. Segurou o celular. Chamar aqui a doutora Luana no Zap. Essa nossa live de hoje, ela faz parte da programação de lives do NPJ da UFPA, que iniciou uma programação início de junho desse ano, uma programação onde a gente tem 2 lives semanais e um curso online. A live semanal é de terça-feira às 16 horas. Ela é uma live jurídica. A live de quinta-feira ela é uma live sobre assuntos gerais. E na quarta-feira a gente tem um curso online geral. Oi, Luana. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem? Tô. Eu vou só ajeitar aqui a minha câmera, que hoje eu precisei sair do meu local de lives. E eu tive que mudar de lugar. E eu tô aqui me adequando ao novo cenário. Pronto. Luciana tá expert em lives, uma coisa fantástica. Tudo bom, Luana? Adorei o novo visual, né? Pois Salões é, menina, abriram, cortei poxa, salão, cabelo cortar o porque cabelo. é uma nova categoria profissional, que é cabeleireiro, cabeleireira que já teve a Covid. Eu tive uma amiga que já teve, e aí cortou meu cabelo, porque eu não aguentava de tanto Pronto. calor. Tudo resolvido. Insuportável de calor em Belém. E agora Tá estamos ótimo. assim. Olha, aqui estão perguntando se vai ter transmissão pelo Facebook. Não, deixa eu te falar. Como é que tá a nossa programação do NPJ? O NPJ já tem Face, já tem Instagram, já tem canal no YouTube, já tem Twitter, o WhatsApp já está todo high-tech. Como é que a gente está fazendo a nossa programação? A partir do início de junho, a gente tem 3 atividades semanais. No caso, são 2 lives, uma terça e outra quinta, às 16 horas, pelo Instagram. Depois essa live fica gravada no IGTV e ela é baixada para o nosso canal do YouTube. Então, quem não tem Instagram pode assistir pelo canal do YouTube. Na terça-feira a live ela é sempre jurídica e na quinta-feira é sempre uma live de assuntos gerais. Então, a gente já teve uma live com uma psicóloga, outra live sobre meditação, outra live com fisioterapeuta. Essa live dessa semana é com uma arquiteta para falar sobre a tua casa, o que fazer para ter um ambiente mais confortável, mais aconchegante, com dicas super fáceis, super baratas, enfim. E na quarta-feira a gente tem um curso online. Esse curso, quem perguntou aqui, ele não é transmitido pelo Face. Você se inscreve, tá? Abre aí nosso Instagram e vê o link de inscrição. Você se inscreve, você recebe o link da sala de aula virtual pelo Google Meet, que é a plataforma que a gente está usando. Ou seja, é uma aula fechada, tá, pessoal? A gente não está divulgando esses links abertos. É uma aula fechada só para quem se inscreveu, participam da aula, depois recebe o certificado por e-mail. E essa aula, depois de ser ministrada, ela fica gravada no canal do YouTube. Então, aí quem quiser assistir depois também está lá gravada no canal do YouTube. Certo? Bem, dados os informes, hoje a gente vai estar aqui falando com a professora Luana sobre o Estado para quem, políticas públicas para... E olha como saiu para mulheres, damas, não Amazônia, tudo errado. Ele foi no automático. Eu vou já repetir aqui o tema enquanto tu falas, Luana, depois.
Muito obrigada, Luana, pela tua parceria de estar aqui com a gente, disponibilizando teu tempo, teu conhecimento para dividir essa temática tão importante. Eu até antes de começar a live estava falando com a doutora Natasha Vasconcelos, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, né? Uma profissional, uma advogada super guerrida também. E ela disse, Luciana, é muito importante a gente trazer essa temática para todas as oportunidades que a gente tem para falar dessa questão da defesa das mulheres, da política pública, da violência contra a mulher, enfim, para massificar realmente isso e para ver se a sociedade melhora. Já houve uma mudança, mas tem que mudar ainda muita coisa na nossa sociedade. Muito obrigada, Luana. Lembrando para quem está aqui nos ouvindo que amanhã a gente tem curso com a professora Valena e com toda a equipe dela de bolsistas orientando do doutorado. Vai ser um curso com 4 palestrantes, super legal. As inscrições ainda estão abertas. Se inscrevam lá depois que vocês assistirem a live aqui da professora Luana. E a gente quer te ouvir, Luana. Eu vou aqui fazendo uma intermediação com o que o pessoal for perguntando, comentando, mas a estrela da live é você. Vamos lá. Meu Deus, muito obrigada, Luciana, pelo convite. Queria inicialmente te parabenizar pela iniciativa, pelo esforço de estar tentando manter aí o NPJ ativo nesse momento de isolamento e de suspensão das aulas, e você está fazendo um trabalho excelente, tanto lá na ESA, quanto agora, assumindo o Núcleo de Prática Jurídica. Saudar todo mundo que está aí. Eliane, um beijo. Eliane Jali, que trabalhou com a gente na Comissão de Direitos Humanos da OAB, um beijo, querida, um prazer encontrar com você aqui, todo mundo, em Letícia, todas as pessoas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom, a ideia seria hoje conversar um pouco sobre Estado para quem, falar sobre políticas públicas para as mulheres na Amazônia, né? Eu acho que esse debate, ele é um debate que ficou, hoje em dia, muito central, porque hoje a gente tem um governo, enfim, um governo federal que tem discutido muito, tem falado muito sobre o Estado mínimo, diminuir o Estado, sobre o tamanho do Estado. Então esse é um discurso que se difundiu bastante, de que a gente tem um Estado que é muito amplo e que a gente precisa diminuir gastos com esse Estado, etc. E aí a ideia seria a gente conversar um pouco sobre isso, efetivamente isso acontece, que Estado é esse, a quem esse Estado serve. Primeiro, acho que é importante falar que no âmbito do direito, né, a gente não pode ignorar o contexto societário que a gente vive, que é falar do capitalismo. Nós vivemos numa sociedade capitalista e que é uma sociedade de exclusão. O capitalismo é exclusão, né? O capitalismo, ele se desenvolve, o modelo capitalista, ele é um modelo de exclusão de pessoas. E, obviamente, qualquer outra forma de exclusão que perpassa o capitalismo, inclusive a misoginia, o machismo, enfim, o racismo, a heteronormatividade, todas as formas de opressão que existam, quando elas se deparam com o capitalismo, elas são mais agudizadas, digamos assim. O capitalismo, ele atrela processos de exclusão já existentes e potencializa. E faz com que cada vez mais a gente tenha pessoas marginalizadas. Então, e isso se dá das mais diferentes maneiras, tanto do não acesso das políticas públicas, dos bens básicos disponíveis, até as próprias lógicas simbólicas que operam dentro dessa sociedade, né? Eu estava lendo um texto agora muito legal, um livro que eu gostei muito, do sul-coreano, um filósofo que tem feito muito sucesso, que é o Byung-Chul Han. É difícil falar o nome, mas ele é ótimo. E ele tem feito reflexões muito boas. Ele tem um livrinho sobre topologia da violência, sobre noções de violência. E ele fala de como a nossa sociedade hoje é uma sociedade do desempenho, uma sociedade do cansaço. Ele fala que a violência hoje ela não é mais uma violência externa. Eu não preciso agredir o outro. Eu não preciso agredir a Luciana porque a Luciana se agride. Cada um de nós se agride na sociedade capitalista, porque a gente se cobra um desempenho constante, a gente tem que estar produzindo o tempo inteiro. Então a gente agride a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a gente vive ansiosa, a gente vive egocêntrica, fechada no nosso universo, né? E agora nessa lógica de lives, a gente fica o tempo todo olhando para o celular, fechado nesse universo. Então, ele fala que vivemos hoje a sociedade do cansaço, a sociedade do extremo desempenho, e isso é uma lógica do capitalismo em que ele não precisa mais sequer mexer um dedo para poder prejudicar você. Você se autoprejudica, você se violenta sozinho. Então, o capitalismo... Tem mais, né, Luana?
nesse momento de isolamento social, que as atividades online bombaram, os webinários, as lives, enfim, a gente pôde perceber que nós temos, a maioria das atividades online são cercadas por homens. Isso aí qualquer um percebe, né? Eu tenho muito esse cuidado, tanto nas lives da AESA quanto aqui nas lives do NPJ, para sempre ter o contraponto. Eu quero homens, eu quero mulheres. Eu quero dividir, eu quero espaço para todos, certo? Mas eu vi um dia desse uma reportagem até da presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas, ela comentando que, na verdade, essa quantidade de homens não é apenas porque quem está organizando os eventos são homens e só colocam homens, enfim. Mas é também porque muitas mulheres negam, recusam o convite porque estão assoberbadas de trabalho nesse momento. E a gente sabe que, assim, tem estatísticas comprovadas que o trabalho, a preocupação, o desgaste que a mulher tem, tanto com as pessoas quanto com o cuidado da casa, já era mais do que o dobro que ela gastava de tempo do que os homens antes da pandemia. Agora, então, que muitas de nós ficamos sem a ajuda das nossas funcionárias, esse tempo que a gente gasta, esse cansaço que é gerado ficou muito maior. Então, não apenas, às vezes, a gente não recebe convite para participar da atividade online, como muitas recebem convite de, gente, eu não tenho condições, eu não vou ter tempo, eu não vou conseguir parar, eu tenho que olhar o filho, eu tenho que fazer acontecer, né? Então, esse desgaste, ele ficou ainda muito mais latente agora nessa fase que a gente está passando, infelizmente. Acho que no caso das mulheres não é necessidade do cansaço, é da exaustão mesmo, né? Todas estão mortas, cansadas, exaustas, né, com esse cotidiano. E é interessante ver como a própria pandemia ela te exige mil e um cuidados, né? Você tem que lavar a roupa toda vez que sai, você tem que lavar a máscara, tem que fazer não sei o quê, né? Lavar o supermercado. Mas quem faz isso? A mulher. Então, assim, mesmo a pandemia, se a gente for parar para pensar esses cuidados mínimos de higiene, eles exigem das mulheres, né? Enfim, ela quer tentar envolver o homem nessas tarefas e aí tem os conflitos, né? Então, realmente nós vivemos um contexto. E acho que a pandemia ela evidenciou desigualdades que já existiam, não é? Mas evidenciou mais ainda. Então, quem tem sofrido com esse contexto da pandemia são essas pessoas, são as pessoas negras, são as mulheres. E a live, ela evidencia também uma realidade que já existia. Os eventos, eles sempre foram... Tem até uma página no Face que eu adoro, que é Aqui Só Tem Homem Branco, e que tem fotos dos eventos, assim, como é capaz um evento com 10 pessoas e todos homens brancos, né? E você vê agora as lives repletas de homens brancos, assim. Eu conheço colegas, enfim, que são de institutos, coisas assim, que fizeram 10 lives, 5 lives, todas só homem branco. Às vezes uma mulher e uma mulher branca. Isso, então, não só a não participação de mulheres, mas a não participação de pessoas negras, né? Quer dizer, você vê nas lives, por mais que tenha uma mulher, pouquíssimas pessoas negras têm participado das lives. Então, o que já acontecia, parece que no contexto pandêmico, ele se acirra cada vez mais, né? Então, isso tem uma lógica que é presente na nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade de exclusão. E é uma sociedade de exclusão pelo modelo capitalista que a gente vive e por essas outras formas de opressão que nos redundam, enfim, o racismo, o sexismo, a heteronormatividade, que cria normais, que cria lógicas de normalidade, que cria hierarquias de vida, quem pode viver, quem não pode, quem deve viver melhor e quem não deve, né? Então, isso existe na nossa sociedade. E a gente vê também como essas lógicas de exclusão afetam diretamente as mulheres, né? Então, se você vê mesmo na pandemia, dados mostram que as pessoas mais pobres são as mulheres, né? A feminização da pobreza. Quem é a mais pobre dentre os pobres são as mulheres. As mulheres são as pessoas que têm menos moradia, menos título de terra, menos título de propriedade, menos acesso a saneamento básico. Então, assim, as mulheres são as pessoas que têm menos estrutura econômica no mundo. Então, a exclusão ela é uma exclusão das mulheres. E sem contar outras problemáticas, o feminicídio, o assassinato de mulheres, a violência contra as mulheres, a exaustão que cerca as mulheres agora, né? Enfim, a questão das trabalhadoras domésticas, as diversas formas de exploração que se acentuam nesse contexto. E isso também com relação à população negra. Esse modelo que é não só capitalista, mas é necropolítico, né? Que é de não só, na lógica do Foucault, de fazer viver, né, e deixar morrer, mas de fazer morrer. Né? Nós temos uma sociedade que produz mortes cotidianamente. É o que a gente vê hoje no sistema prisional. Então, nós temos uma pandemia que se acentua,
e nós temos poucas políticas efetivas dentro do sistema prisional que enfrentem isso para aquela população. Então, é uma população que muitas vezes a lógica é se morrer, ótimo, graças a Deus, tomara que morra. Então, assim, a nossa sociedade, ela produz mortes, ela produz hierarquizações de vida. E, no caso, produz mortes para essa população, né? Para a população negra, produz mortes para as mulheres, produz mortes para a população queer, para a população LGBT. Então, a gente tem falado muito também das mortes de mulheres, mas se você for pegar a população LGBT, quem principalmente agride LGBTs? A família. Então, é o pai que expulsa de casa, é a mãe que expulsa de casa, é o irmão que agride. Pensem nessas pessoas nesse contexto de pandemia. Como é que essa pessoa vai ficar? O espaço da casa é o espaço de maior violência para ela. Então, ela, muitas vezes, vai sofrer violência ou vai ser expulsa de casa, vai viver numa situação de vulnerabilidade muito maior. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que produz exclusões. E aí, isso nos faz perguntar, afinal, né, como é que eu posso falar de Estado, diminuir o Estado? Diminuir o Estado para quem? Para quem nunca teve o Estado. Se a gente pensa na Amazônia, né, se você vai nos rincões da Amazônia, se você vai em determinadas cidades do Marajó, nas cidades do interior, você não tem Estado, amor. Você não tem pronto-socorro, você não tem escola, você não tem nada naquela cidade. Assim, como é que você vai dizer não tem que tirar o Estado de lá? O Estado nunca chegou naquele lugar. Então, na verdade, a gente falar de diminuição do Estado, na verdade, é falar de diminuição de Estado para quem já nunca teve esse Estado. A gente não está falando de diminuição do Estado, por exemplo, para pagamento dos bancos, para apoio de crédito. A gente está falando de diminuição de Estado, diminuição de políticas de apoio à pobreza, de erradicação da pobreza, de enfrentamento de desigualdades. Então, a pergunta não é se a gente tem que diminuir o Estado. A pergunta é para quem a gente tem sustentado esse Estado. Esse Estado tem servido a quem? Né? E se realmente a gente vai continuar atuando nesse sentido, né? A gente vai continuar sustentando um Estado que se volta para tão poucos, um Estado que promove pouco, né? Que promove tanto para poucos e promove pouco para tantos, né? E a gente pensar a democracia, né? A qualidade da democracia, ela é diretamente relacionada à atuação do Estado. A qualidade das políticas públicas, a efetividade das políticas públicas, né? As políticas públicas, se essas políticas públicas efetivamente concretizam a cidadania. Então, eu meço a qualidade da democracia pela qualidade da efetividade das políticas públicas, né? E em tese, num Estado social como o nosso, no Estado democrático de direito, as políticas públicas elas têm que ser políticas pautadas para grupos vulnerabilizados, para enfrentamento das desigualdades. Isso não sou eu que digo, isso está na Constituição. Está na Constituição que o nosso Estado deve enfrentar as desigualdades. Então, isso, para que o Estado tenha que enfrentar a desigualdade, eu preciso de políticas públicas de enfrentamento às desigualdades. Eu preciso de políticas públicas que lutem contra isso, né? Eu preciso de políticas públicas que garantam que essas pessoas participem do espaço político, porque eu tenho poucas mulheres representantes do parlamento, eu tenho poucas mulheres no executivo, eu tenho poucas pessoas negras, pretas em especial, no parlamento, no poder. Até aqui, né? a Milene, que está nos ouvindo, Lona, ela disse, poucas mulheres no comando das próprias políticas públicas, né? E a gente passa isso. É importante registrar que atualmente a gente está lá no nosso ICJ, hoje dirigido por mulheres, com a faculdade dirigida por mulheres, comigo lá no NPJ também outra mulher, mas isso é uma exceção. Né? Semana passada, a gente teve a oportunidade de fazer o primeiro encontro da Jovem Advocacia Paraense de forma virtual. E eu fui convidada para falar na abertura do evento, junto com mais 2 homens, o presidente da OAB e o presidente do Conselho Federal da OAB. E eu fiz questão de, naquele momento, a fala era sobre as novidades da ESA, no momento de pandemia, enfim, eu fiz questão de dizer, nós que estamos em algum cargo de gestão, nós temos que olhar para as outras mulheres, nós temos que olhar para os negros, nós temos que olhar para as classes, para as pessoas que não têm essa oportunidade de estar nos eventos. No caso, qual é a missão da ESA? Realizar eventos acadêmicos. Vamos chamar as mulheres, vamos chamar os negros. Porque se nós que estamos na gestão não fizermos isso, quem vai fazer? Porque existe aquela mulher machista, né? Que ela é mulher, mas ela só vai chamar homem, branco, hétero, para fazer as suas atividades, as suas lives, os seus eventos, enfim. E isso é justamente o que a gente não quer. Se a gente está nesse momento em algum cargo de gestão, a gente tem que trazer a defesa para a nossa classe e para as classes daqueles que precisam dessa política pública, né? Então, é difícil a gente falar da política pública quando, muitas das vezes, quem lidera essa política pública não é uma mulher, não é um negro,
né? Não é um homossexual, enfim. E aí é mais difícil da pessoa compreender a realidade. Disso. Então, assim, a gente precisa de pessoas ocupando esses espaços, mas não só representatividade pela representatividade, né? Quer dizer, ter mulheres ou ter pessoas negras, mas ter pessoas que tenham uma agenda que efetivamente contribua para a promoção da desigualdade, né? Quer dizer, não é porque, por exemplo, nós temos mulheres na frente do Instituto que o FPA é mega revolucionário. Então, se nós sofremos muitas dificuldades, quando eu e a Valena fizemos campanha, tivemos professores que ficavam na porta da sala dizendo que a gente era largada de marido, que nós devemos ser mulheres mal amadas, né? Nós sofremos casos de assédio, de professor que nos assediou, falava, para estar aí tinha que ser uma mulher linda como essa, gostosa. Então, assim, não é fácil enfrentar tudo isso, né? E nós, por exemplo, somos uma universidade que nunca tivemos uma reitora, nunca tivemos uma mulher na reitoria. Então, às vezes, nos é permitido chegar até determinado lugar. Além do que isso, não. Então, assim, a gente lida constantemente com esses entraves, né? E a gente precisa superar isso. E pensar, na verdade, que a gente precisa enfrentar esses contextos de desigualdade para que a gente tenha um ambiente democrático. Porque a democracia, ela pressupõe um espaço, né? A lógica filosófica é abstrata, um espaço público, uma arena em que todas as pessoas participem e a gente possa democraticamente eleger as ações que são do todo, né? Que são da polis, que são do universo político. Mas como é que a gente faz isso num contexto de exclusão onde tem gente que não tem direito nem a lavar a mão, que não tem acesso à água potável, que não tem o que comer? Então, assim, enfrentar o sexismo, enfrentar o machismo, enfrentar o racismo é melhorar a qualidade da democracia que nós temos, né? E aí até destaco o manifesto que lançou recentemente a Coalição Negra por Direitos, que é: enquanto houver racismo, não haverá democracia. Eu preciso enfrentar o racismo para ter um ambiente democrático. Eu preciso enfrentar as desigualdades de gênero para ter um ambiente democrático, em que as pessoas estejam aptas a participar dessa arena, em que as pessoas discutam politicamente. Quem é que está discutindo as políticas públicas? Um número muito pequeno de pessoas, né? Falo por mim, por exemplo, que estudo políticas públicas de enfrentamento à violência. As mulheres em situação de violência, elas estão nessas arenas, participando das políticas públicas? Não estão. Então, assim, você tem 5, 6 gestores que falam pelas mulheres em situação de violência, o que eles acham que elas querem. Mas elas têm possibilidade de dizer o que elas efetivamente querem, elas não alcançam as arenas públicas. Porque o espaço do público não é um espaço destinado para elas, né? O espaço coletivo, o espaço social não é um espaço. O espaço delas é o espaço da marginalidade, é o espaço da exclusão, né? O espaço das favelas, é o espaço da polícia, é o espaço da prisão, né? Tem um texto da Lélia Gonzalez, ela fala isso, o lugar do negro. O lugar do negro são os barrancos, são os hospícios, são as prisões. Então, a nossa sociedade determina o lugar dessas pessoas. Então, essas pessoas não alcançam a arena pública. Então, a gente precisa discutir efetivamente que Estado nós queremos, e para quem esse Estado serve, né? Para quem esse Estado tem se sustentado. E eu acho que falar sobre isso é falar sobre políticas públicas. E eu acho que um dos problemas da nossa formação jurídica é que a gente não discute políticas públicas. Se a gente for parar para pensar na nossa grade, na nossa grade curricular, né? Pouco a gente discute efetivamente como se constrói uma política pública, o conceito de política pública, como se formula uma política pública. O direito ele se afasta muito. E quando a gente pensa política pública, a gente pensa muito pelo aparato normativo, a gente pensa a estrutura legal. Eu sei a lei, eu sei tal coisa, eu aprendi que existe uma norma X e ponto, né? Só que política pública vai para além dos aparatos normativos, vai para além dos aparatos legais. Política pública é pensar as instituições jurídicas, que instituições conformam essas políticas, como atua o Ministério Público, como atua a Defensoria. Travou um pouco, tá voltando. Faz parte. Voltei. Pensar como atuam as instituições, como é que são os processos de decisório, como é que são os processos de implementação, quem decide essas políticas, quem implementa essas políticas, né? Então, acho que a gente precisa voltar ao debate que é muito fundamental mesmo, limiar, embrionário, que é o debate do que é a política pública, que política pública nós queremos, que Estado nós queremos, né? Se a gente for pensar a teoria das políticas públicas, os vários conceitos de política pública, é até interessante, porque eles estão muito focados nisso, né? E política pública como projetos juridicamente estruturados, com objetivos
com objetivos relevantes, socialmente relevantes, politicamente determinados. Isso é um conceito interessantíssimo, importantíssimo, mas determinado por quem? Essa é a questão. Né? Socialmente relevante para quem? Né? Então, a gente precisa efetivamente ter políticas públicas que alcancem esses setores, esses indivíduos. Quando a gente estuda a teoria das políticas públicas, só para fechar essa parte das políticas públicas, eu acho que tem uma outra coisa também que é interessante, que é a gente falar de um conceito que também é clássico, que é o ciclo das políticas públicas. Então, toda política ela tem um ciclo. Ela começa com a identificação do problema. Então, qual é o problema que nós temos hoje? Qual é o principal problema? Tá, identifiquei. Eu vou agora formular uma política concreta. Tá, o problema é a falta de água. Por exemplo, o problema é a falta de saneamento básico para a população. Tá, quais as propostas possíveis? É a segunda etapa, formulação. Formulei, vem a terceira etapa, a implementação. Então, formulei uma proposta, eu vou reunir tais recursos, fazer A, B, C, e vou fazer tal coisa. Implemento, é a terceira etapa. Depois da implementação, a avaliação. Então, perguntar para a população o que aquela população achou disso, né? Como é que foi? E a última etapa, a fiscalização e o controle. Né? Quem fiscaliza, verificar as agências de controle, para que a gente possa melhorar essa política pública nesse processo de implementação. Então, é um processo cíclico de idas e vindas, não é um processo fechado, né? É um processo que exige, uma política pública, ela exige constante melhoria. Para que ela possa melhorar, ela precisa ser criticada, ela precisa ser controlada, ela precisa ser monitorada, ela precisa ser avaliada. Não tem política pública sem avaliação. O que a gente observa e o que eu tenho avaliado nesses meus estudos sobre políticas públicas é que a gente implementa as políticas públicas, mas a gente tem poucos mecanismos de controle. Então, vou dar um exemplo, a questão penitenciária, que é que eu atuo. Hoje, nós não temos, de forma efetiva funcionando, um conselho da comunidade, que é um órgão que é formado pela população. Nós não temos, os conselhos não estão em funcionamento. Nós não temos uma ouvidoria penitenciária, por exemplo, que ouça a população e possa articular demandas. No âmbito dos movimentos feministas, se a gente for pensar a política para as mulheres, às vezes as políticas são implementadas dentro dos gabinetes, das pessoas, das instituições, seja de onde for. Mas, assim, qual é a participação dos movimentos? Quais são as arenas públicas em que essas políticas públicas são discutidas? Se elas são avaliadas, olha, deu certo, gostei, não gostei. A gente lida com uma forma de política que é muito da pessoalização, né? Muito patrimonial, a política é minha. Quem criou fui eu sou o gestor, eu sou o dono dela, eu sou o cara que implementou não sei o quê, eu sou a mulher que implementou não sei o quê. E se alguém critica, essa pessoa ela é do mal, essa pessoa ela é péssima, a pessoa que está torcendo contra, quando toda política tem que ser monitorada. E para uma política ser monitorada, eu preciso de movimentos sociais fortes, eu preciso ter lógicas de controle social, eu preciso ter conselho funcionando, eu preciso ter lógicas de controle, que nós não temos, infelizmente. Né? Os movimentos são muitas vezes desarticulados. Se muda o gestor da política pública, o novo gestor, como não foi ele que criou aquela política, ele não dá continuidade ou ele deixa ela de escanteio. Isso tem que acabar em todas as esferas, né, governamentais, em todas as esferas da política brasileira. Isso é ruim até para quem estuda políticas públicas, né? Então, eu estudo as políticas públicas de enfrentamento à violência, assim, já pesquisei quase de um tudo, assim, os atendimentos para agressores, o abrigamento, a atuação das delegacias, as varas. E, assim, o que a gente observa, um cenário constante das políticas públicas. É isso que tu falaste, né? A fragilidade das políticas. Um exemplo é o Propaz. É engraçado porque, quando eu comecei a estudar, você tem... Assim, você teve a Lei Maria da Penha, aí você teve aqui no Pará, por exemplo, o Centro Maria do Pará, ainda na época da Ana Júlia. Então, a Ana Júlia criou uma política, ela consolidou, ela implementou os Centros Marias do Pará como centro de referência. Ana Júlia perde a eleição, assume Jatene fecha o Centro Maria do Pará, instala o Propaz. Aí o Jatene perde a eleição, agora acabou Propaz, agora é Pará Paz. Então, assim, como é que eu avalio a política pública se eu nem sei direito como ela funciona? Porque a cada mudança de governo muda o nome, muda o tom da política, muda a estrutura política. Quer dizer, para quem monitora, para quem é da universidade, para quem faz pesquisa e quer avaliar essa política, eu tenho muitas dificuldades, que eu não sei direito. Será que o Parapaz é a mesma coisa do Propaz? Então, assim, a cada governo eu tenho que fazer tudo de novo. Se eu tivesse, eu criava instrumentais, eu estava ali fiscalizando aquelas políticas, mas eu nem sei direito como elas funcionam, né? Então, isso para quem
fiscaliza para quem estuda política pública é péssimo, né? E a gente tem um problema também de política pública, é que muitas vezes as políticas públicas funcionam de forma precária. Ela funciona, botam na TV, começou a funcionar, mas na vida real ela não existe, ela não funciona. Então, quantas políticas eu vi aqui em Belém serem anunciadas em grandes eventos no hangar e até hoje elas não existem. Nunca funcionaram. Então, esse é um problema, a precarização das políticas. Políticas que funcionam sem monitoramento e funcionam com limites, né? Funcionam de qualquer forma, só para dizer que tem. Não, mas eu tenho, está aqui a lista, tem. Né? Quando não tem, não existe essa política. Né? E eu cansei de ver, às vezes a pessoa anuncia, foi criado centro de referência, não sei mais o que, não sei o que lá. A gente vai lá e bater na porta para fiscalizar, é uma mesinha, uma pessoa que vai lá toda terça. Você não é um centro de referência, diz a verdade, fala, cria uma pessoa que vai lá toda terça, não é um não sei o quê. Né? Então, isso é um problema também, a precarização das políticas públicas. Hoje né? existe, Luana, aqui no nosso estado, fora o Parapaz, né? Que o Parapaz não é uma política pública específica para mulheres. O Parapaz é uma política pública geral. Existe alguma política pública estadual específica para as mulheres atualmente ou não? Eu não sei se tem uma política global, assim. Eu acho que tem várias políticas públicas, assim, e todas elas passam por problemas que são parecidos, assim, essa mudança de governo, essas mudanças de investimento, né? Essa questão da falta de mecanismos de controle, a falta de mecanismos de avaliação pelas pessoas que utilizam aquele serviço e também pela sociedade de uma forma geral. Né? A gente não tem, e mecanismos que tenham também estruturas claras, normativas, que é uma coisa que eu tenho também pesquisado. Então, por exemplo, você cria uma política chamada Propaz. O que é Propaz? O que é? Eu não sei. Eu achei engraçado que eu ia lá no governo do estado e eu perguntava para as pessoas, mas me diz aí, me diz em 1 minuto, o que é Propaz? Eu preciso dizer, mas não sei. Olha, Propaz é muita coisa. Propaz foi muita coisa. Tá, mas me resume em 3 linhas. O que é? Não sei. Porque assim, quando você cria uma política pública que as pessoas também não sabem o que é, fica até mais difícil para você controlar. Porque eu não sei, o Propaz é tudo, ao mesmo tempo não é nada, ou é. O que é o Parapaz? A gente também ainda não teve assim, uma apresentação pública. Olha, o Parapaz é ... abre aspas, isso. Então, isso fica difícil. A Lei Maria da Penha, ela traz, isso é uma coisa muito positiva da Lei Maria da Penha, uma série de serviços que devem ser implementados. Ela fala de centro de referência para mulheres, de centro de referência para agressores, ela fala de casas-abrigos, promotorias especializadas, delegacias especializadas, espaços de capacitação. Então, ela elenca vários serviços. Esse é um dos pontos mais positivos da Lei Maria da Penha. Muita gente acha que a Lei Maria da Penha é só punição, mas ela não é isso. Ela é uma lei que traz inúmeras políticas, ela é uma lei que traz direitos. Os 6 primeiros artigos dela são lindos. É para dizer que os direitos humanos são direitos das mulheres. Os direitos humanos das mulheres são. Então, ela reafirma os direitos humanos das mulheres. E ela traz várias políticas. Aí você vê no Estado, cadê o centro de referência da mulher? Não tem. Mas o Propaz será que o Propaz é um centro de referência? Não é, mas não é, mais ou menos é. Mas eu tenho que ter clareza daquela política. O Propaz é um centro de referência ou não é? Se ele funciona como as diretrizes nacionais para centro de referência? Não é, peraí, calma. Aí você cria uma política e diz assim, isso aqui é um centro para agressores, isso é um espaço para agressores. Mas é um centro de referência para agressores? Não, mais ou menos. É uma política para agressores, mas que não é bem um centro para agressores. Então, tem que dizer o que é, tem que dar nome, tem que dizer, eu criei seja referência para agressores. Isso facilita o controle, isso facilita para quem pesquisa, para quem se serve daquele espaço. Né? E a gente não tem isso. Né? Infelizmente, esse é um dos principais desafios. Assim, a falta de clareza das políticas, a precarização, né? A fragilidade, a cada troca de governo troca a política. Também as políticas são muito centradas na capital. Aqui a gente tem tudo, mas você vai para o interior não tem nada. Né? Você vai dar palestra no interior e as pessoas dizem, doutora, tem casa-abrigo? Não sabia. Tem que ter centro de referência? Como assim? O que é? Não tem. Então, isso também é um problema. Políticas muito centradas na capital e também muito centradas para um determinado tipo de mulheres. Então, assim, por exemplo, eu lembro quando veio a CPMI da violência contra a mulher e as senadoras perguntavam assim, olha, mas vocês têm política para as mulheres? Temos. Aqui a gente tem o Propaz, a gente tem delegacia, a gente tem vara.
Aí eles diziam, ah, que bacana, mas me diz uma coisa, e para as mulheres ribeirinhas? Mulher ribeirinha? É, olha, não, mas e para as mulheres quilombolas? Para as quilombolas, mas elas podem usar. E para as mulheres em situação de cárcere? Então, assim, você não tem políticas que alcancem uma amplitude das mulheres, e em especial as mulheres mais vulnerabilizadas. As mulheres ribeirinhas, para acessar uma delegacia, tem que pegar horas de barco, né? As mulheres quilombolas estão afastadas, as mulheres trabalhadoras rurais estão afastadas dessas políticas públicas. As mulheres em situação de cárcere não alcançam, as mulheres em situação de rua. Então, não são políticas públicas para as mulheres que mais precisam. Né? Hoje, uma mulher, para acessar um espaço como uma delegacia, ela é quase uma privilegiada, porque não é qualquer mulher que consegue, inclusive, ficar um dia todo na porta de uma delegacia. Qual é a mulher que consegue perder um dia de trabalho para ser atendida numa delegacia? Um dia todo para conseguir fazer uma ocorrência. Aí volta depois, vai passar mais um dia todo para conseguir fazer o depoimento. Depois, um mês depois, ela volta para saber como é. A pessoa não consegue. A mulher ela tem trabalho para ela. Vai perder, às vezes, horas no ônibus, não sei o quê, para conseguir. Então, as políticas públicas, elas não conseguem acessar todas as pessoas, né? E esse é um dos maiores desafios. Não sei, queres fazer alguma pergunta? Senão eu continuo, sou uma metralhadora, gente. Não, terrível. pode falar. Eu vou... Aqui não, a Pérola falou que travou. Não travou, não, Pérola. Acho que foi aí na sua rede que travou. A gente travou antes, mas já faz tempo. Aí a Milene fez um comentário justamente daquilo que estavas falando anteriormente, que tem que primeiro perguntar para a população o que é que ela precisa. Porque realmente quem faz a política pública, muitas das vezes, não é o público que vai utilizar daquela política pública. Então, é mais ou menos o que eu acho que as pessoas precisam. A não ser que a pessoa vá se pautar numa pesquisa, vá se pautar num estudo, que realmente foi para campo, que realmente verificou quais as necessidades, né? Porque senão a gente vai ter políticas que não vão alcançar de fato a necessidade. E a Milene falou, na hora que tu comentaste, a UFPA nunca teve reitora, né? Ela disse, e Belém nunca teve uma prefeita. Já tivemos governadora e não tivemos prefeita. Já tivemos presidente da República, governador, e ainda falta uma prefeita aqui para a nossa cidade de Belém. Até porque vários municípios do estado já tiveram prefeitas, né? Faltam aqui na nossa capital. Eu até estava fazendo uma pesquisa de reitoras, porque a gente vai ter um evento na ESA Nacional, final de julho, o primeiro congresso virtual do Conselho Federal da UAB. E aí 3 painéis ficaram reservados para eu organizar junto com os demais dirigentes de ESA. E um deles era sobre o ensino jurídico. E eu queria levar uma reitora de alguma universidade do Brasil, obviamente, um evento nacional, né? E eu vi que tem uma reitora na UFRJ, uma reitora na UNB e uma reitora na UFMG. Mas nenhuma delas é da área do direito. Uma é da área da saúde, a outra é geóloga, a outra eu não me lembro o que era. Mas nenhuma era da área do direito, eu achei meio complicado elas falarem de ensino jurídico não sendo da área. Mas veja, quantas universidades a gente tem no Brasil? Só 3 mulheres atualmente são reitoras. E nas 3 matérias que eu pesquisei para encontrá-las, era sempre um festejo. A primeira mulher reitora da UFMG, a primeira mulher, quer dizer, coisa de agora, começaram a gestão em 2019, salvo engano, uma coisa assim, coisa muito recente. E a Tícia está comentando, para ser atendida numa delegacia se perde uns 3 ou 4 dias. Uma delegacia de mulher, né, que ela botou aqui. De 3 a 4 dias. É exatamente essa tua temática. Achei perfeita, Luana. Estado para quem? Eu tenho a política, eu tenho a delegacia das mulheres, mas quem é que vai poder usufruir dessa delegacia das mulheres? Né? Boa parte das mulheres que sofreram violência, elas sequer vão na delegacia. E não vão na delegacia não é porque ela gosta de apanhar, é porque a delegacia não é acessível para ela por diversas razões. Né? Eu fui dar uma palestra há um tempo para as mulheres do Nordeste paraense, e aí uma me contava, doutora, para eu chegar numa delegacia eu tenho que ficar não sei quantas horas de carro, 12 horas de carro, depois eu pego um barco, depois eu pego um carro, é um dia e meio. E aí elas têm uma ação que agora é convencer as mulheres a anotar o CPF do homem, decorar o CPF do marido. Eu disse, mas por quê? Aí ela dizia, porque, doutora, às vezes a gente pega um dia e meio para chegar na delegacia, a gente fica um dia esperando para ser atendida, quando a gente é atendido, o delegado fala, mas você tem o CPF dele? Eu digo, não, então volte. Quer dizer, quem é a mulher que vai perder o tempo para ir numa delegacia? Então, boa parte, tem que entender que assim, o número de mulheres que vai até a delegacia é muito reduzido.
Aí você tem, assim, políticas para a pandemia. Vamos pensar em atendimento online. Qual mulher que tem acesso à internet, gente? Qual mulher que tem possibilidade de fazer um boletim de ocorrência? Gente, às vezes a pessoa indo na delegacia, não funciona o negócio, ela vai fazer online, vai funcionar? Então, assim, essa é uma política pública que é pensada por um gueto, por um número pequeno de pessoas que não estão em situação de emergência, que têm acesso a uma qualidade, que têm acesso à internet, mas que não vai alcançar a maior parte das mulheres. E assim, a gente tem um projeto na UFPA, que é a Clínica de Atenção à Violência. E assim, eu tenho atendido muitas mulheres que mandam mensagem pra gente, pela internet mesmo, e a gente conversa, eu converso muito com elas. E assim, os casos mais variados, casos de estupro, mulher que foi estuprada pelo padrasto, menina que foi agredida pelo namorado, pelo marido, etc. Aí ela conversa comigo, doutora, aconteceu isso, isso, isso. Aí eu vou, converso, falo para ela, isso é um absurdo, tem que fazer A, B, C, D. Aí depois eu volto de novo, e aí vamos conversar lá, doutora, depois eu vejo isso. Sabe por quê? Porque as pessoas agora, elas não estão nem preocupadas com delegacia. As pessoas estão preocupadas em sobreviver. As pessoas estão preocupadas de onde é que eu vou ficar, como é que eu vou pagar as contas, onde é que eu vou agora. Então, assim, dizer que agora a preocupação das mulheres, qual é a preocupação das mulheres? As mulheres estão preocupadas com isso. Se você for pegar estatisticamente, quem é que mais é responsável pelo mercado informal? São as mulheres, né? Inclusive é o projeto de extensão aí da Luciana. Né? O mercado informal é um mercado de mulheres, né? A economia solidária, esse projeto de economia solidária são as mulheres que vendem bombom, que vendem isso, que vendem aquilo outro. São as mulheres e são as mais afetadas pela pandemia, que é a não circulação de pessoas, etc. Aí você tem políticas públicas, inclusive do governo federal, que é de internet, entre online, nos aplicativos, no iFood. Quem é que consegue, gente, entrar no iFood? Quem é que consegue entrar num aplicativo desse para vender sua alimentação? Você tem que ter um mínimo de estrutura que essas pessoas não têm. Ela vendia bombom na rua, como é que ela vai entrar no iFood? Não, mas agora é só você se modernizar. Só você saber se modernizar. Né? Então, assim, a gente tem que pensar para quem chegam efetivamente essas políticas. São pessoas que estão na gestão, que estão muito longe da realidade. Eu acho que por a gente trabalhar na UFPA, por nós termos sido alunas do NPI, da UFPA, a gente aprendeu a viver muito perto de outra realidade, né, diferente dessas pessoas, e a gente vê que quem é a realidade do comércio informal que a gente realiza o trabalho lá da extensão. É a senhora que faz bolo para fora, né? É a senhora que vende lanche na esquina da casa dela, o tacacá, o mingau. É a senhora que vende bombom lá na UFPA, naquele quiosquezinho, numa banquinha, no ponto de ônibus. Ela mal tem um celular. E se ela tem um celular, esse celular não tem internet. No máximo, hoje em dia, os celulares, eles dão WhatsApp, que é uma mensagem, né? Mas ter acesso a Instagram, a Facebook, a banda larga de internet para fazer cadastro, entrar em site, pesquisar, eles não têm acesso a isso. Nós mesmo podemos ver na UFPA, 70% dos nossos alunos não vão conseguir ter aula todos os dias. Então, as pessoas que estão ali ao entorno da universidade são pessoas que não têm acesso a essa internet. Aí dizer para essas pessoas, se reinvente, né? Faça o seu mercado virtual, o seu mercado online, estar falando isso para outro público e não para essas pessoas que precisam se reinventar, mas não têm a ferramenta da reinvenção. Eu achei muito interessante, logo que começou essa questão da aula online, a preocupação, obviamente, eu vou dar o exemplo norte-americano dos Estados Unidos, mas que muitos alunos das escolas públicas não tinham internet, não tinham condições financeiras de ter internet. Então, eles fizeram um mapeamento e eles colocaram internet wireless em algumas antenas para serem gratuitas em alguns bairros para os alunos acessarem as aulas online. Olha a preocupação. Eles estavam fazendo empréstimos e dando para os alunos tablets para eles poderem assistir às aulas. Isso é uma política pública, pensada de fato na necessidade. Agora, se eu vou fazer uma política pública para as pessoas ganharem dinheiro nesse momento de pandemia, nesse momento que eles são comerciantes informais e precisam se reinventar e precisam utilizar delivery, mercado online, o que eu vou ter que oferecer para eles? Internet. Eu vou ter que dar internet para eles. Como? Nosso governo não consegue fazer uma política pública, não tem nem ministro, quanto mais fazer uma política pública desse nível, né, Luana? Então, é muito difícil. E não adianta, se você pegar e eu der tablet para os alunos da UFPA, para os alunos da Faculdade de Direito, tem aluno que não vai conseguir. Se eu der tablet, um chip de alta velocidade, ele não vai conseguir, porque não tem na cidade dele.
Tem muitos alunos nossos que são indígenas, que são quilombolas, que são do interior. E tem lugar que não adianta, você não consegue sequer ter acesso à internet. Mesmo que você tenha o melhor celular, seu iPhone, lindo, maravilhoso, você não pega a internet lá. Que esbarra no debate da política pública. Eu não consigo incluir essas pessoas porque elas estão estruturalmente excluídas. Porque eu tenho uma sociedade que há muito tempo, historicamente, criou inúmeros empecilhos, que não é uma coisa que se resolve não estalar de dedos dizendo que agora a delegacia vai atender demandas por WhatsApp, que agora quem quiser vender seu bolo pode vender pela internet. Não adianta, porque são estruturas, a pessoa não tem apoio, uma política pública mínima que possibilite que ela acesse a isso. Ela acessa o básico que é do nosso cotidiano, que a gente não percebe que é um privilégio ter acesso, né? E se a gente for parar para pensar, né, as mulheres são as primeiras a serem rifadas nesse jogo. Né? Eu tenho dados, inclusive a gente fez um trabalho na clínica de levantamento de políticas públicas, que a nossa ideia era fazer uma representação para o MPF, a gente até mudou um pouco a petição nesse sentido, para adequar a pandemia, mas o que a gente vê, os seus gráficos, eles são assim, praticamente. Desde a época do governo, desde o final do governo Dilma, que nós já tivemos já o fim da... A Secretaria de Mulheres saiu do status de ministério, virou uma secretaria, né? E depois foi construída no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos. Mas desde esse momento, do final, em especial do governo Temer, do final do governo Dilma para o início do governo Temer, nós temos um decréscimo exponencial das políticas das mulheres. E assim, não são só políticas públicas de enfrentamento à violência. Se você for pegar o orçamento, as políticas diminuíram mais de 70%. Mas não é só a política de enfrentamento à violência. Caiu as políticas para moradia, as políticas de regularização fundiária, as políticas básicas, que são básicas para as mulheres, porque elas são a população mais pobre. Se eu falo de regularização fundiária, eu estou falando de mulheres terem acesso à terra também. Se eu estou falando de políticas de distribuição de renda, de erradicação da pobreza, isso são políticas para as mulheres. Os programas de erradicação da pobreza foram quase a zero. Né? Nós temos casas da mulher que tiveram orçamento para esse ano de zero. Então, assim, as políticas para as mulheres, elas praticamente foram erradicadas desse governo. Então, assim, se eu não posso dizer que esse é um governo misógino, que esse é um governo que opera contra as mulheres, né? Então, assim, isso é fazer a gente pensar no Estado, né? Por que são as mulheres as mais fragilizadas? Por que as mulheres são as que perdem primeiro as políticas públicas, as poucas políticas públicas que elas já têm, né? Então, assim, acho que isso nos faz pensar o que a gente pode fazer, né? A gente precisa tensionar o Estado, a gente precisa criar mecanismos de controle, a gente precisa criar mecanismos de pressão sobre o Estado, para que o Estado opere políticas efetivas de enfrentamento às violências e de distribuição de renda, etc. Mas eu acho que a gente também precisa ir para além do Estado. Eu acho que a gente precisa desnudar as incongruências e as opressões operadas pelo Estado. Mas eu penso também o que a gente tem feito. A gente precisa pensar além do Estado. Né? Na Argentina, naquela campanha Nenhuma Menos, né? Nenhuma Menos, elas tinham uma das ações delas, era justamente que elas denunciavam o machismo dos juízes, né? Falavam do juiz, era o patriarcado, e elas tinham uma política que era de tenha o apoio da sua amiga, que eu achei fantástico, que é assim... se acontecer uma situação de violência, a primeira pessoa que você tem que contar é com a sua amiga. Você tem que ter uma amiga para se contar. Então, assim, olha que política bacana de rede de apoio, de você pensar, olha, o seu papel agora, Luciana, é ter uma amiga, para caso um dia o seu marido te agredir, você possa, quem é a tua amiga que tu pode ligar e ela vai agora me socorrer, vem aqui agora, me socorre. Então, assim, essa é uma política para além do Estado, de enfrentamento à violência. Sabe? Porque assim, muitas das mulheres que eu atendi nesse momento de pandemia não sabem para onde ir, não sabem a quem socorrer, não sabem assim, meu marido me agrediu, eu tô mal, horrorosa, eu quero fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo para onde eu vou, tá tudo fechado, eu não tenho para onde ir. Então assim, o que a gente tem oferecido em termos de sociedade para essas pessoas? Né? De comprometimento societário mesmo, assim, de melhorar as redes de apoio mesmo, é isso que a gente precisa fazer. Né? A gente precisa ter lógicas humanas que, de fato, possibilitem que essas pessoas tenham esse apoio, que eu acho que é o que a gente não construiu. Então, acho que a gente precisa pensar o Estado, mas a gente precisa pensar para além do Estado também. E esse é um dos nossos grandes desafios. Muito legal. Vocês têm mais perguntas? Lá na OAB, a Comissão da Mulher Advogada, né, que é encabeçada lá pela Natasha, ela é super atuante
elas têm os atendimentos semanais, né? Algo como estás falando do atendimento que é a clínica, aí da UFPA, lá elas fazem esse atendimento. E um dos maiores gargalos foi agora com a pandemia, esse atendimento online, né, Luana? Porque uma coisa é a pessoa ir presencialmente, conversar, você expor, você explicar, você tomar as medidas junto com ela. Até como tu expuseste, eu fui violentada, eu quero sair de casa, mas eu vou sair de casa para onde? Com medo de me contaminar, com medo de ficar adoecida, como eu vou levar os filhos? Então mudou muito a questão dessa política agora, no momento da pandemia. De uma hora para outra, de repente, se é que em algum lugar nós tínhamos, em algum estado, nós tínhamos uma política de atendimento às mulheres, de atenção às mulheres, que com certeza tem, nesse momento de pandemia, essa política precisaria ser totalmente readequada, o que é natural, né? Porque as políticas precisam ser revistas, remodeladas, mas ela precisaria ser repensada, porque a gente só tem o atendimento virtual hoje e mesmo assim, com as medidas serem tomadas, que eu vá conseguir atingir essa mulher, que eu vá conseguir amparar essa mulher. Muito difícil de ser pensada essa mudança, né? Não é à toa que todos esses índices de violência cresceram horrorosamente nesse momento de isolamento. Ontem a gente estava até fazendo uma live lá pela ESA com a doutora Carmen Cisnado sobre o direito sistêmico e a violência contra a mulher. E ela falava, que tu até colocaste, a Lei Maria da Penha, ela prevê os centros de tratamento, tanto para a vítima como para o agressor. Né? Mas como eu fazer esse tratamento hoje, nesse momento que os dois têm que estar dentro de casa juntos e trabalhar os dois de forma separada, enfim. Muito difícil, a gente lamenta muito porque a gente vê que a violência está crescendo muito nesse momento de isolamento e a gente não vê mudança nas políticas públicas, a gente não vê inovações nas políticas públicas para atender essas demandas. Luana, faltam 9 minutinhos para acabar. Olha, a Lara está comentando que essa questão da amizade é muito importante. Eu não tinha conhecimento dessa questão da Argentina. Fantástica essa ideia. Porque eu também acho isso muito importante. A gente também não pode também ficar pensando sempre, é o Estado que vem que tem que resolver. O Estado, obviamente, ele tem que atuar. Eu sou contra dizer o Estado não vai atuar nesse aspecto, nesse âmbito. Ele tem que atuar. Mas ele tem que atuar envolvendo a sociedade. Né? Porque se a sociedade não se envolve na política, a política não vai ter eficácia, não adianta. Isso. Aqui a Sinara está comentando, eu cheguei a fazer uma denúncia sobre violência doméstica contra uma pessoa conhecida. Já faz mais de um mês que eu fiz a denúncia e sequer foi averiguada a questão. É a morosidade que a gente ainda perpassa. Luana, faltam agora 8 minutos para finalizar a live. Aí eu queria que tu fizesse assim, umas considerações finais para a gente finalizar. O pessoal está colocando coraçãozinho, porque quem já viu as outras lives... Eu aprendi agora, nesse meu mundo blogueiro, que tem que colocar coraçãozinho do lado para promover a página do Instagram do NPJ. Então, eu vou pedir, já que eu não falei no início que eu esqueci, que eu não sou blogueira profissional. Ai, que legal! Não sabia então, disso. Apertem no coraçãozinho aí embaixo, encham de coraçãozinho aí a nossa tela até o final para divulgar o nosso canal do NPJ, que está começando agora, tem um pouquinho mais de 400 inscritos. E é importante ter muita gente, porque ali... é um canal de divulgação de informações no âmbito geral. Né? Tudo que a gente tem na universidade eu estou procurando divulgar para realmente atingir os nossos alunos, os nossos professores, os nossos servidores, os cidadãos como um todo, para terem, usufruírem toda a rede de atendimento que a gente tem. Olha aí, um monte de coraçãozinho, muito bem. Olha aí, Fio, que legal, muito bem. E é uma política pública, né? O NPJ, durante muito tempo, era a única política de extensão da universidade. Se a gente for ver os relatórios da universidade da década de 50, 60, sempre diziam, 60, 70, sempre diziam, falavam da parte do NPJ, desde que houve a unificação, né? O NPJ sempre foi, o NPJ e o hospital universitário sempre foram as principais políticas de atendimento ao público. Nós sempre tivemos uma procura, uma demanda muito grande de atendimento ao público, né? E eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa, nesse momento, repensar esse Estado, o papel desse Estado, a quem ele serve, pensar essas lógicas de opressão que perpassam o Estado e que se reproduzem nas políticas públicas, né? A gente precisa ter políticas públicas que realmente alcancem quem mais precisa, né? Não adianta eu ter campanhas de enfrentamento à violência feitas para pessoas que já sabem como enfrentar a violência. Eu preciso ter políticas
políticas públicas para essa população, né? A Pérola estava aqui, que tem a luta dela imensa pelas pessoas com deficiência. Quais são as políticas públicas que o Estado tem promovido, por exemplo, para o enfrentamento das violências contra as mulheres com deficiência, né? As violências sexuais que são sofridas, né? Da acessibilidade, muitos espaços, inclusive serviços disponíveis, sequer tem acessibilidade, ou seja, a mulher com deficiência não consegue nem entrar no serviço, né? Então são políticas públicas que não são pensadas para as mulheres com deficiência, para as mulheres ribeirinhas, para as mulheres quilombolas, para as mulheres indígenas, enfim. É um Estado que nunca chega para essas mulheres. Eu acho que é o momento da gente pensar isso, tensionar o Estado, que o Estado precisa, a gente precisa que o Estado promova efetivamente políticas públicas para superar essas desigualdades. Mas, para além disso, a gente precisa pensar também enquanto sociedade, né? Quais fios nos tecem enquanto sociedade, a gente precisa criar lógicas que, de fato, possibilitem, né, aquilo que a gente até tem visto com esse caso do George Floyd, né? Quer dizer, não basta denunciar o racismo, eu preciso ser antirracista, eu preciso criar ações de promoção, de combate ao racismo, eu preciso criar ações que, de fato, possibilitem que as mulheres enfrentem a violência. Então, na clínica, por exemplo, a gente fez uma cartilha que era para ensinar as mulheres também, que era uma coisa do plano de segurança. Então, se você sofreu violência, como é que você conversa com seu filho? Isso são ações que não dependem necessariamente do Estado, mas que a gente precisa conscientizar as mulheres. Que documentos ela precisa ter, como é que ela conversa com os filhos dela sobre isso, o que ela pega na hora da violência. E a gente precisa ter ações assim, e ações alternativas também, de abrigamento, de moradia para as mulheres, que possibilitem a sua independência econômica, que é um grande desafio para as mulheres também, né? A gente, mais do que enfrentamento, às vezes, a determinadas formas de violência, a gente quer romper com a violência do Estado sistêmica, que é a gente não ter condições de emprego digno, de representação política. Até a Milene, que tem essa pauta também. Enfim, queria agradecer a Luciana, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, me colocar sempre, continuamente em defesa da universidade, do ensino público, gratuito e de qualidade. Obrigada. Exatamente, foi ótimo. Olha a Ellen aqui. Professoras, muito obrigada por disponibilizar esse debate importantíssimo. Parabéns. Ainda deu para matar a saudade das aulas de vocês. Ah, que legal, Ellen. Um beijo. Muito legal. Beijo. Excelente. A gente continua com as nossas lives. Essa temática é importantíssima. Eu digo que eu fiz algumas lives sobre a questão das mulheres, mas cada uma a gente toca em assuntos diferentes, porque são tantas violências que atingem as mulheres em tantos aspectos, né? Ontem, como eu falei de direito sistêmico e violência contra a mulher, uma outra temática que perpassou algo por o que a gente falou hoje, mas deu muito assunto para uma outra live. Eu já fiz live com a Natasha de prerrogativas, violação das prerrogativas da mulher advogada, que também são outras violências que a profissional passa. E aí isso se aplica muito no que estás falando. Estado para quem? Política pública para quem? Eu vou fazer uma política pública geral para as mulheres, mas quais mulheres? A mulher advogada, né? A mulher ribeirinha, a mulher quilombola, são realidades diferentes e são violências diferentes. Então tem que ser realmente uma política pública muito bem pensada e com seu público-alvo bem direcionado, porque senão ela não vai se prestar para o que ela quer atingir. Mas é isso, o debate não para nunca, a gente continua falando, e onde tiver live, webinário, a gente vai falar. Não vai ficar calado para levar informação, discussão, e aqueles que pensam ao contrário, uma hora vão ter que mudar de tanto que a gente fala. Eles vão ter que rever, até o Estado tem que pensar, e muito. Olha os corações, não param, só para nos aquecer. Que bom, excelente, olha aí, tá bom. Gente, muito obrigada, gente. A live vai ficar gravada. Se inscrevam no curso da professora Valena com seus alunos orientandos do doutorado, que vai ser amanhã às 15 horas. E na quinta-feira a gente volta com outra live para a gente falar sobre dicas para ambientar a tua casa, que nesse momento é o lugar que a gente está ficando quase 100% do nosso dia. Então, para a gente ter um cantinho mais agradável, mais confortável para passar ainda alguns dias nesse ano, enquanto não vier essa vacina. Um grande beijo, saúde para todo mundo. Luana, valeu, foi ótimo. Obrigada, um beijão. Tchau. Beijo, obrigada, gente. Tchau.